Tudo bom, meus queridos? Então, continuando com nossos vídeos sobre gerenciamento de projetos, sobre a parte 3 de 4 de planejando o projeto, a gente vai conversar um pouquinho, nosso bate-papo de sempre. No vídeo anterior, nós conversamos sobre a questão de planejar o gerenciamento dos riscos, ou seja, tudo que vem por trás de riscos, como nós pretendemos identificar eles, que é mais fácil nós falarmos que são nossas reuniões, né? Com os nossa opinião especializada e tudo mais. E agora nós entramos no nosso 19º ponto, que é a identificação dos riscos. E se tu quer saber mais, continue ligado no canal. Então, iniciando nosso papo sobre a parte de como identificar os riscos em um projeto. Como eu disse já na abertura aí, na parte anterior, eu falei sobre o vídeo anterior, né, que a gente fez a questão do planejamento. E a gente parte a nossa pergunta: como prever e antecipar os riscos iminentes ao projeto? Lembrando, o que é um risco? Risco, de acordo com o PMI, é algo que não aconteceu ainda, que talvez aconteça. Nós temos riscos que podem ser positivos e riscos que podem ser negativos, mas nós devemos fazer um plano e identificar esses riscos para, caso eles ocorram, nós temos um plano para solucionar estes problemas, ok? Então, assim, ó, sempre lembrando, esse material é sobre a perspectiva do Scrum, juntamente com o PMBOK. Então a gente une o Ágil e une a documentação do PMBOK, no qual, na verdade, o PMBOK é um guia, né? Então são sugestões que nós temos, mas unindo essa documentação, nós podemos aplicar isso a projetos pequenos, médios e grandes. Então, voltando para aqui, ó, sobre a questão de antecipar. Esse processo, ele afeta o projeto, né? E a questão de... Também nós vamos ter a questão de documentar as características. Então, assim, ó, os riscos, eles podem tanto afetar o projeto como auxiliar na documentação de algumas características. Por que eu falo auxiliar? Porque, assim, ó, tem as características que estão presentes no projeto, o qual vocês determinaram, podem ser alteradas a partir do ponto que vocês começam a identificar esses riscos. E esses riscos eles devem ser acompanhados, né, pelos membros da equipe, especialistas em riscos, até mesmo pelo cliente, caso tenha, na verdade, a questão do cliente, pessoal, e usuários finais é quando tem um risco que altera alguma funcionalidade pedida pelo cliente, ok? Mas não um risco como a demissão de alguém ou então um atraso no cronograma. Mas, óbvio, um atraso no cronograma deve ser informado ao nosso cliente. A gente não precisa estar todo o tempo correndo lá atrás dele, né? Dizendo, atrasou em 1 hora, ok? Então, ter esse cuidado. E também essa identificação dos riscos, ela não deve ocorrer aqui, ó, somente uma vez durante o planejamento. Então, pessoal, essa identificação, conforme vocês vão criando as atividades de vocês, fazendo detalhamento, levantamento dos recursos, vocês já vão identificando os riscos. Para quem ainda não se deu conta, como eu digo com meus alunos em sala de aula, toda essa parte de planejamento, são todos processos, ou seja, atividades que vocês vão realizar quase que todas ao mesmo tempo. Então vocês vão criar vários documentos. Tudo isso antes de iniciar o projeto. Então aqui a gente ainda está na parte de planejamento. A gente não começou a construir o nosso projeto. Por isso que eu estou gravando todos esses vídeos separadamente para vocês terem um entendimento de cada parte e depois analisarem quais são úteis para vocês. Isso aqui são apenas sugestões, né? Então não é obrigado tu utilizar todas as partes, mas são pontos que são recomendados. E como eu sempre digo, se vocês estão puxando um pouquinho mais para o Scrum, quando vê algum documento não precisa ser criado. Por exemplo, eles criaram lá no termo de abertura o escopo, né? Mas ao preencher o Product Backlog ou o Backlog do produto, como vocês queiram, que são todas as atividades necessárias para desenvolver o projeto, isso é escopo, né? Então tu pode ter o escopo, mas não precisa criar um outro documento contendo essas funcionalidades. Tu acrescenta lá no Product Backlog. Então assim tu torna tudo mais ágil e mais rápido. Mas lembrando que a documentação é necessária para a equipe ter esse entendimento, ok? Então quando a gente trabalha com equipes pequenas, a gente pode ter menos documentação, mas não quer dizer que ela esteja ausente. Mas quando a gente trabalha com equipes médias e grandes, a documentação é essencial, até por questão de comunicação, né? Então um dos riscos que nós temos, que podemos identificar, é a questão da comunicação, como eu tratei agora. E a questão de não ter documentação. Então pensem só, se vocês tentam controlar tudo
sempre pela cabeça do gerente de vocês ou por algum membro da equipe que tem um maior conhecimento, se esse gerente sai ou esse membro sai, gera um risco para o projeto. Então aqui nós já temos um risco para o projeto, que é a demissão de alguém. E tudo que estava na cabeça dele, que ele estava pensando em como ser desenvolvido, que não foi acrescentado às atividades, isso é um risco gigantesco para o projeto. Principalmente assim, ó, não tem documentação nenhuma. Sabe? Isso é muito complicado. É sempre aquela história de alguém que desenvolve um software ou alguém que faz um projeto e não descreve como foi construído aquele projeto. Simplesmente fez tudo da cabeça dele. Só que para quem vai modificar ou para quem vai tentar replicar, isso é assim, ó, a complexidade é extrema. Muitas vezes não vale nem a pena tentar replicar de tanto dinheiro que tu vai gastar, mas tudo é levado em conta. Então assim, ó, outro risco que eu disse, atraso no cronograma. Isso é um risco, né? Então esses riscos se devem controlar e eles podem ser acrescentados no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto. E junto com isso aqui, ó, lembrar que todos os riscos identificados devem ter um responsável associado, que vai acompanhar o risco, vai tomar ações e respostas e vai comunicar a ocorrência do risco ao gerente do projeto, ok? Então assim, ó, quem vai estar por trás de tentar solucionar aquele risco, ou seja, da ação de resposta daquele risco, ok? Como sempre, nosso material está separado em entradas, ferramentas e técnicas e depois nossas saídas. Como entradas, nós podemos utilizar o plano de gerenciamento de riscos, o qual nós fizemos um levantamento inicial sobre reuniões que nós podemos fazer, a questão da análise de especialistas, sobre o que é um risco e quem nós devemos comunicar e quem está responsável pela contingência desses riscos, né? Outra questão é plano de gerenciamento de recursos humanos, que é para fazer esse atrelamento de quem vai responder tal risco, né? Então, pessoal, esses pontos aqui, como gerenciamento de recursos humanos, sempre está identificado as pessoas responsáveis por determinada atividade. Se vocês ainda não se deram conta disso, a gente tem esse documento para olhar lá quem é responsável pelo quê. Mas se vocês sabem, melhor ainda. Mas se tem o documento, torna mais fácil até para vocês não gerar nenhum erro. Então dá uma olhadinha lá e preenche quem vai ficar responsável por aquele risco. Depois, estimativa de custos das atividades. A gente já tinha lá uma estimativa de quanto custaria para ser realizada cada atividade, bem como a gente já conversou nos vídeos anteriores sobre o custo do projeto, né? Que o custo é antes dele ser desenvolvido e depois... Perdão, o planejamento de custos, que é antes de ser desenvolvido, e depois a gente tem a questão do custo real, que é já quando o projeto está pronto, que vocês vão olhar para o projeto e vão tentar identificar, tá, mas onde é que a gente errou? Então a gente foi para um caminho crítico, sem folga nenhuma, e acabamos tendo prejuízo. Então são todos esses pontos que devem ser levados em conta, né? Então aqui o custo de atividades é utilizado também. Outra questão, duração das atividades. Outra questão, a linha base de escopo, que foi criada lá na estrutura analítica do projeto. Então, é o esqueleto inicial que vocês tinham do escopo ou que vocês têm, né? Porque aqui, ó, até esse presente momento, vocês não desenvolveram nada. Então, não foi acrescentado nada novo. Um incremento novo também é um risco, né? Porque ele acarreta em mudanças em outros pontos do projeto. Que deve ser feito uma análise dessa funcionalidade, né? Para ver o que vai acarretar dessa modificabilidade. Ok? Outra questão, registro das partes interessadas, né? E plano de gerenciamento de custos, que nós já conversamos sobre a questão dos custos, desde os recursos, atividades, se vai ter folga ou não vai ter folga e tudo mais. Outro documento importante que pode ser utilizado, plano de gerenciamento do cronograma, porque modificando o cronograma a gente gera um risco, né? Plano de gerenciamento de qualidade, porque lembrando, a gente não pode fazer nada sem qualidade. Sobre qualidade, pessoal, no canal aí não tem nenhum material, mas eu pretendo no futuro gravar materiais sobre qualidade. A gente fala muito, na minha disciplina que eu leciono de qualidade e auditoria, a gente fala muito sobre MPSBR e tudo mais, que o MPSBR é uma alternativa ao CMMI, que é internacional, né? Mas não deixa nada a desejar. E sobre outras questões, GQM também, tudo questões, pontos de qualidade que podem ser aplicados no projeto, bem como as ISOs, né? Outro ponto, os documentos do projeto, que já geraram relatório de desempenho, registro de premissas e tudo mais. Documento de compras, se necessário, né? Se vocês têm essa questão de fornecedores externos, porque uma não entrega de um recurso de um fornecedor externo gera um risco para o projeto de vocês também.
Então, pessoal, se vocês não se deram conta, todos esses documentos aqui, eles podem gerar riscos para o projeto. Por isso que vocês devem olhar para eles para identificar com maior clareza os riscos no projeto de vocês. Ok? Entra também aí sempre nossos fatores ambientais, e daí entra ali, ó, fatores que frequentemente influenciam na identificação dos riscos, são informações publicadas com dados comerciais, estudos acadêmicos, listas de verificações publicadas, benchmarkings, estudo de setor, atitude e tudo mais. E também, como sempre, nossos ativos e processos organizacionais, né? Que entram também a questão de controles de projeto, organização, modelos e tudo que vocês podem utilizar, que já vem da questão de processos organizacionais, que vocês podem acrescentar a essa identificação de riscos. E aí entrando nossas ferramentas e técnicas. O primeiro ponto é revisão de documentos. Isso é normal, como a gente já estava conversando. Vocês estão olhando para os documentos, lá partes interessadas, cronograma, e já vão verificando esses documentos e gerando os riscos, identificando esses riscos, né? Então, gerando premissas que vocês vão ter sobre esses riscos. Daí nós temos aqui, ó, arquivos de projetos anteriores, é importante também, contratos, planos de projeto com consistência entre planos que podem sinalizar a iminência de riscos. Então, são todos aqueles fatores que vocês têm de outros projetos e que vocês já identificaram neste projeto. Outro ponto é técnica de coleta de informações, como brainstorming, técnica Delphi, entrevista, análise de causa e raiz, tá? Então são todos pontos que vocês têm. Brainstorming, brainwriting, tá? Então assim, ó, são vários e vários pontos. Esse aqui é bem legal, análise de causa e raiz, tá? Ele é bem interessante vocês fazerem a identificação também, ok? Outra questão, análise de lista de verificação. Análise de premissas. Então, uma premissa pode gerar um risco. Por exemplo, inclusive eu estava trabalhando semana passada com meus alunos sobre o PM Canvas, que é do Finóquio, para criar o gerenciamento de um projeto. Mas gerenciamento não, né? Que era um esboço de gerência de um projeto, ok? Então lá tem um ponto que é premissas que geram riscos. Por exemplo, um fator externo que vocês dependem de uma lei, de uma autorização, isso é um fator externo, que é uma premissa, né? Que vai gerar um risco, que é quando vem atraso no projeto, ou então o projeto não sair. Então são todos pontos que geram riscos. As premissas são muito importantes. É bom vocês fazerem o levantamento dessas premissas, tá? Que normalmente essas premissas geram riscos ao projeto de vocês. Outras técnicas de diagrama, que é diagrama de causa e efeito, também conhecido como diagrama Ishikawa, né, ou espinha de peixe. Eu trabalho também com meus alunos isso, diagrama de sistema ou fluxograma, diagrama de influência, tá? São todos pontos e técnicas que vocês encontram facilmente aí no YouTube, no Google, e como fazer elas, ok? Outro ponto que é bastante falado, que a gente sempre escuta das pessoas, vocês fizeram análise SWOT? Tá? Que é análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Que são as externas e as internas. Também conhecida, no Brasil o pessoal também fala de matriz fofa, mas eu prefiro ainda a questão da matriz SWOT, né? Então ela vem ali do inglês, de strengths, né? Weakness, opportunities and threats, né? Que é as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Então, são todos esses pontos que podem ser levados em conta para o projeto de vocês. E eu julgo que eles são bem importantes. Se vocês têm esse conhecimento, façam esse levantamento. Se vocês não têm, busquem esse conhecimento e apliquem ele. Outro ponto que a gente sempre fala aqui, ó, opinião especializada. A opinião especializada é essencial em qualquer projeto, né? Que vem opinião especializada, principalmente, pode ser uma opinião especializada até de alguém de fora da equipe, tá? De alguém que vocês contrataram para ajudar na identificação dos riscos. Tem empresas que só trabalham com essa parte. Tem o pessoal que me fugiu agora o nome, consultoria, tá? Sobre gerência de projetos, da consultoria sobre riscos, sobre várias coisas aí. Vocês podem contratar até uma empresa para auxiliar vocês. É que nem eu digo com meus alunos, pessoal, desde 2015... eu tento ensinar os meus alunos dessa forma, utilizar o Scrum atrelado ao PMBOK. Inclusive, semana passada, o site Meu Sucesso, para quem não conhece, é do Flávio Augusto e do Sandro, que é um
uma ideia que eles geraram lá, que na verdade se tornou um projeto, né? O Meu Sucesso, eu acho muito legal. O Flávio Augusto, para quem não conhece, da geração de valor. Eu assinava quase desde o início o Meu Sucesso, assinei durante muito tempo. Esse ano que eu acabei parando um pouco, cancelei, na verdade, o Meu Sucesso. Mas para quem não conhece, eu aconselho ir lá, dar uma olhadinha, porque eles trabalham todos os pontos sobre como tu construir um projeto, tem estudo de casos excelentes, tem como tu construir o Canva, que eu tenho material no meu canal, e como eu estava dizendo, essa semana que passou, eles colocaram um material sobre metodologias ágeis, então estudo de casos com metodologias ágeis. E daí eu falei até para meus alunos, coloquei um post para eles no Slack, que é a nossa ferramenta que a gente utiliza para comunicação em gerência de projetos. Eu até coloquei o post lá para eles, dizendo, olha só pessoal, eu utilizo desde 2015 e agora os caras vão ali e colocam um estudo de casos sobre metodologias ágeis em projetos. E como eu sempre disse para eles, pessoal, Scrum pode ser utilizado em qualquer projeto, não é só de software. E para quem quiser, vai lá e assina o Meu Sucesso. Eu recomendo bastante. E esse vídeo não foi patrocinado, tá? Para quem acha que foi patrocinado, não foi, tá? Mas eles têm um material excelente. Então vou fazer assim, ó. Aproveita, assiste todos os vídeos aí do canal, dá um curtir, né? Coloca um comentário e depois vai lá pro Meu Sucesso. Porque aqui, ó, o material tá totalmente de graça aí para vocês, com todo o carinho e minha dedicação e o tempo que eu tenho. Na verdade, o tempo que eu tenho, não. Enquanto o Caio dorme, eu gravo aqui pra vocês, né? E como eu disse, essa opinião especializada é muito importante. Até vocês escutarem a opinião de pessoas que já trabalharam na área, com vários projetos. A opinião deles é importantíssimo projeto pra vocês. Bom, agora já que eu fugi um pouquinho, né? Mas voltando pra cá. Aí nós temos as nossas saídas, tá? Que é o registro desses riscos. Vocês podem criar documentos, tá? Contendo listas de riscos, identificando com o maior detalhe possível, com causa, impacto e efeito, que é importante ter isso. A causa que gera o impacto e o efeito que gera. Depois, listas e respostas potenciais para esse registro dos riscos, né? E lá no guia do PMBOK da quinta edição, na verdade, edição 2013, né? Tem o capítulo 11, a seção 11.3, que tem só sobre identificar os riscos contidos em um projeto. Então lá tem um detalhamento gigantesco. Lembrando que esse livro aqui é o guia do PMBOK, tá? Não é o Scrum unido ao PMBOK. Esse aqui é o livro lá do guia PMBOK, que tem lá no guia PMBOK alguns exemplos de como identificar riscos. E depois nós vamos para essa outra parte aqui, que é a análise qualitativa dos riscos, ok? Então, só recapitulando, pessoal, a parte de identificar os riscos é vocês pegarem estes documentos todos que eu falei para vocês, tá? E conforme vocês vão pegando esses documentos, fazendo esse levantamento, vocês já conseguem identificar os riscos, como eu disse, lá das partes interessadas, da questão do escopo, de olhar aqui, que vocês criaram o escopo lá na estrutura do projeto, onde vocês têm esse esqueleto, tudo que será feito, ao vocês olharem por cronograma, ao olharem para premissas que geram riscos. Então todos esses pontos são importantíssimos na identificação dos riscos. E sobre riscos de software, tem vários catálogos, como o catálogo Schumacher lá, que tem identificação de riscos em projetos. Eu trabalhei com identificação, com atividades para auxiliar em riscos, a disciplina de requisitos de software, né, na verdade. Requisitos em projetos de software, ok? Eu trabalhei isso no meu mestrado e tem algumas atividades que podem ser inclusas no processo para ajudar a sanar e identificar mais rapidamente estes riscos. Então, pessoal, se tu quer saber mais, aproveita, curte esse vídeo, acrescenta aí uma pergunta aí nos comentários, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, que sempre ajuda o canal, e quando vocês curtem o vídeo e compartilham também, e depois que você aprende, tudo fica mais fácil, né? Então essa acho que é a frase que vai ficar desse canal, né? Depois que vocês aprendem, olham para esse material, escutam bastante a minha voz aí, acho que tudo vai ficar mais fácil e mais simples para vocês terem esse entendimento. Então, um abração aí para todos e até o próximo vídeo e fica ligado no canal, se tu quer saber mais.